Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu me chamo Cris, fui desafiada pelo pastor Israel a compartilhar com vocês uma leitura maravilhosa que está em Lucas 5, versículo do 1 ao 11. Fala sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Primeiramente, eu gostaria de pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que me capacite, me oriente, em que eu passe todas as informações, tudo que o Espírito Santo me trouxer para os meus irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe essa palavra e através dela eu consiga atingir vários corações e várias vidas. Amém? Vamos lá, irmãos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que ele os afastasse um pouco da praia e, assentando-se ao barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar." Em resposta, Simão disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes." Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador." Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos? Irmãos, dessa abençoada palavra, eu busquei aqui, estudei, confesso que a gente fica um pouquinho inseguro em passar a mensagem, mas quando Cristo quer nos usar, eu acredito que a palavra dele tem poder e irá alcançar várias vidas. Sobre a palavra aqui, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, os discípulos eles haviam passado a noite em busca da pesca e nada tinham apanhado, trabalharam a noite toda. E fala na palavra que durante o dia os discípulos já estavam lavando as redes, lavando para uma outra pesca. Jesus entrou em um dos barcos do Simão, pediu para afastar um pouquinho da margem e ali ministrava. Sobre a ministração, após ele terminar, ele pediu para Pedro que fosse no lugar mais fundo do lago e lançasse as redes. Pedro até se queixou, falou: "Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei." Então, irmão, parou aí, eu vou voltar um pouquinho agora para falar para vocês. Sobre essa abençoada palavra, tem 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a esperança e confiança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram a sua falta de esperança. Eu vou citar aqui Isaías, a palavra fica em 49:4. Isaías, ele queixa-se, falando: "Tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão." Jó também disse: "Meus dias são vazios e sem esperanças." Jó 7:6. E assim, meus irmãos, não foi diferente na vida de Pedro. Ele estava cansado, passou a noite toda tentando pescar, nada apanhou. No outro dia, ele ouviu Jesus ministrando com a multidão que estava à margem dos barcos, mas ele teve a esperança e a confiança quando Jesus falou: "Vamos para o lago e jogue a sua rede." Ele estava cansado, mas ele estava com o mestre no barco dele. E assim é a nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, meu irmão. Muitas vezes a gente vive pela fé, porque pelos nossos olhos carnais a gente não consegue ver a solução. E assim, a esperança ela é tão essencial para a nossa vida quanto o ar e a água. E Deus tem promessa para a nossa vida. A nossa promessa está em Jeremias 29:11, quando Deus diz: "Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes daria esperança e um futuro promissor."
Jeremias 29:11. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos. A confiança e a esperança. Segundo ponto, o recomeço. Deus é especialista em dar às pessoas um novo recomeço. Pedro, ele fala aos pés de Jesus, quando ele vê o milagre acontecendo, da pesca, da grande pesca. Pedro, ele pede perdão para o Senhor. Ele fala, né? Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Então, ele tem um novo recomeço, porque Jesus, quando olha para ele, Jesus olha e fala para ele, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. É assim a nossa vida, meus irmãos, um novo recomeço. Quando a gente erra, nós admitimos o nosso erro, pedimos perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele apaga todos os nossos pecados e nos dá a chance de recomeçar a nossa vida. E compartilho com vocês aqui como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Promessa do Senhor, Salmos 32:1, tá? Salmos 32:1. E é isso aí, Jesus é especialista em mudar a sua história. Ele mudou a história de Gideão, transformando Gideão num grande e corajoso guerreiro. Não é verdade? Moisés era procurado. Moisés fugiu por muito tempo por um assassinato que ele cometeu. E Jesus transformou um assassino num grande líder, que é Moisés. Ele vai fazer o que na sua vida? Ele tem promessas maiores. Então, olha, sempre recomece. Terceiro ponto, valorize as pessoas. Meus irmãos, que ponto interessante. Valorize todas as pessoas, principalmente as que estão com você quando o seu barco está sem peixe. Deus sempre enviará pessoas para nos ajudar em momentos mais difíceis da nossa vida. Quando Pedro ele estava com os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, eles eram sócios de Pedro. Nas escrituras fala que os dois eram sócios. Quando eles estavam no barco, pescando juntamente com o Senhor Jesus, no momento que eles viram aquela multiplicação, aquele monte de peixe vindo, o barco ele quase afundou. O que eles fizeram? Eles acenaram para os outros companheiros que estavam à margem, chamando ajuda, buscando ajuda. Então ali o Pedro soube reconhecer os companheiros que estavam com ele no momento de escassez, quando não tinha peixe no barco. E ele pediu ajuda, imediatamente chegou um outro barco e quase afundou o outro barco também, foi aquela alegria. Ele compartilhou com as pessoas que estão com ele no barco. Meus irmãos, eu não sei como é a vida de vocês, o que vocês estão passando hoje, mas a gente precisa colocar essas pessoas no nosso barco. Por mais que nosso barco esteja vazio, esse momento de pandemia, ele veio para nos ensinar que na nossa vida vai ter o quê? Esperança e confiança, recomeço, você valorizar as pessoas que estão contigo. E o último tópico, que é tentar outra vez. O que acontece? Você tem que voltar, meu irmão, a lutar em territórios onde você foi vencido. Foi assim que os discípulos fizeram. Eles tentaram a noite toda e a vitória só veio ao amanhecer. Façamos igual a Pedro. Senhor, sobre a tua palavra lançarei essas redes. E vamos crer, meus irmãos, que a gente vai ter a nossa vitória. Jesus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Hoje, a gente só olha o nosso problema, nós só olhamos a nossa dificuldade, mas o Senhor sabe tudo. Ele vai te honrar. Não desista. Recomece. Busque, valorize quem está contigo no teu barco. A palavra do Senhor é forte e poderosa. Sobre ela você vai lançar todas as suas aflições, todas as suas dores, e o Senhor vai te honrar. Ele vai honrar tua casa, Ele vai honrar tua família, Ele vai honrar teu emprego. Ele vai fazer você pescador de gente. É isso, é a promessa de Jesus. Que nem aqui, olha, tente outra vez, o último tópico, façamos igual a Pedro. Vamos ser pescadores de gente. E no último versículo, meus irmãos, arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, seguiram. O que acontece? Toda aquela quantidade de peixe que veio nos dois barcos, aqueles discípulos gritando, todos felizes, maravilhados. Pedro aquebrantado aos pés de Jesus. Pedro ajoelhou e pediu perdão. E Jesus falou, não tenha medo, Pedro, serás pescador de gente. Então, imediatamente ele deixou aqueles barcos ali com os peixes e seguiram Jesus.
É assim que temos que fazer. Não vamos se apegar às coisas carnais, aos nossos problemas, às nossas dificuldades de hoje. Temos um Deus que tudo pode na nossa vida. Tudo que a gente quiser, Ele vai nos dar. É só a gente pedir em oração e no secreto. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Espero ter alcançado o que eu gostaria de transmitir para vocês, tá? Fiquem com Deus. O Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Amém?